E agora eu vou fazer... Vou entrar até... Teve alguém aqui dos nossos espectadores que nos cobrou de falar sobre a pesquisa Pregando no Deserto, da Mar Asset, que foi tema da tua coluna na Folha esta semana, mas eu vou jogar a provocação primeiro para a Carol. Eu separei um trechozinho e tem a ver com uma coisa que você falou já inicialmente e eu queria explorar um pouquinho mais. Vou pedir a permissão para ler um pedaço da coluna do Juliano essa semana na Folha. Um sinal disso, da incapacidade ali da esquerda, deste governo Lula, de conversar com o campo evangélico, é a incapacidade que ele tem de incorporar, a lógica descentralizada da comunicação digital. Outro é o bloqueio psicológico para lidar com brasileiros pobres insubmissos, como os evangélicos. A religião é debatida em termos de moralidade e de costumes, mas pouco se fala sobre a natureza insubordinada do crente, que desafia o modelo colonial de castas. E essa parece ser a limitação do governo, lidar com um trabalhador que não quer esperar que façam por ele. Isso foi o Juliano que escreveu, não tenho culpa. Não, brincadeira. Mas eu não tinha lido no Juliano essa semana, tá? Então eu posso aqui dizer que... Está sendo pega de surpresa na provocação. E você tinha falado não sei se é uma exclusividade desse governo, não ler as complexidades deste mundo atual, mas termina a sua pergunta. A minha pergunta é essa característica da insubmissão dos crentes. Vocês dois já passaram um pouco sobre isso, sobre a natureza inerente do protestantismo de ser, entre aspas, um levante, uma reforma, uma mudança, um caminho de mudança. Tem a questão da autonomia da interpretação da Bíblia, do cristianismo. Agora, tem também uma coesão. Uma coisa que a gente tratou aqui a conversa inteira. É, ao mesmo tempo, bastante heterogêneo e, sob muitos aspectos, coeso. Principalmente do ponto de vista político, dá para colocar, pelo menos, uma visão de maioria. Tem uma maioria que pensa de forma mais conservadora e tal. Afinal, os crentes são ou não são autônomos em suas decisões? Qual é o grau da influência política dentro de uma religião, dentro de uma igreja evangélica? Era essa, a ponto de talvez afastar as pessoas deste governo ou de outros. Tem muitas perguntas numa só, hein? Eu tenho essa mania terrível. E, aliás, eu sou, inclusive, acusada de ser prolixa com alguma... Eu queria só pegar 2 pontos para deixar o Juliano falar sobre o que ele abordou na coluna. Eu acho que, em parte, na comunicação que vem do governo, eu não essencializaria algo que seja propriamente muito inerente ao campo evangélico. Acho que a gente está falando aqui, e eu já escrevi sobre isso também, a gente já dialogou muito, eu e o Juliano. Acho que a gente está falando aqui sobre intermediação de comunicação. Outros atores e agentes que fazem comunicação diferente de 10, de 20, 15, 20 anos atrás. A gente também já falou isso aqui, né? Então, essa esquerda que antes se comunica, essa esquerda que a gente está aqui falando, né, generalizando entre muitas aspas, partidária, que se comunicava a partir de sindicatos, a partir de outros tipos de mediadores e organizações, hoje não está mais comunicando a partir dessas intermediações, e tampouco uma figura popular como o presidente Lula não se comunica mais apenas ele diretamente com essa população, né? Tem outras dinâmicas territoriais e intermediadores, e aí eu vejo o campo evangélico, as igrejas evangélicas, as lideranças evangélicas nos territórios como alguns novos interlocutores e novos intermediadores dessa comunicação, e aí eu acho que erros acontecem aí, em não entender que existe essa nova dinâmica e não considerar esses novos intermediadores e interlocutores. Então, por isso que eu não gostaria de tirar essa essencialização do que é ser evangélico necessariamente nessa dificuldade de comunicação. Eu atribuiria mais a quase que uma arquitetura e um ecossistema, digamos assim, que de fato essa esquerda e esse governo não estão conseguindo considerar. Aí eu concordo. E aí o que você coloca com relação à autonomia, acho que a gente fala isso muito, né? Por que a gente considera que
um aspecto deste novo Brasil, que é o ser evangélico, não tem autonomia porque é um aspecto novo do Brasil que a gente desconhece. Necessariamente a gente atribui não autonomia a esse espaço, porque ele é novo para nós, porque a gente não compreende ele, ou porque sim, tem muita política dentro dos púlpitos, tem muita política dentro dos púlpitos. Você vai perguntar para o campo evangélico, as pesquisas indicam que ele considera muitos elementos no seu voto, além do que o pastor diz. Então, existe uma presença muito forte, é quase como dizer, eu sempre digo que as lideranças evangélicas das igrejas, das igrejas mesmo, elas são grandes grupos focais, eternos para as lideranças evangélicas. A gente tem que prestar atenção no que elas falam e o que elas estão projetando de valores e de política, porque elas têm eternos grupos focais, a gente que não está ouvindo essas lideranças. Mas isso significa que o que ela fala dentro do púlpito é atribuído, apreendido automaticamente no dia seguinte? Não, mas ela está lá cotidianamente, seja no púlpito, seja nas dinâmicas comunitárias que a igreja evangélica permite, escutando aquela população. Então, para mim, eu vou terminar com isso, os erros atuais de governantes em geral e desse governo em específico é não considerar a escuta. E essas lideranças evangélicas, elas mais escutam do que falam. E aí que eu falo um pouco dessa autonomia. Vou começar do final aqui sobre esse ser que muita gente chama de gado, né? Que, enfim, obedece cegamente os pastores. Eu acho que diz isso quem nunca frequentou uma igreja evangélica, porque a quantidade de dor de cabeça que o pastor costuma ter, desde as dores de cabeça comuns, alguém ficou doente, alguém morreu, precisa estar lá, precisa de dinheiro, precisa tirar da cadeia, precisa de conforto, etc., até, enfim, como um espaço disputado politicamente dentro da igreja, né? Ou seja, quem vai ser o diácono, quem que vai ser o ministro de louvor, quem vai ser não sei o quê. É um espaço que o tempo todo é desafiado politicamente, né? E daí, complementando o que a Carol estava falando em relação a esse debate sobre política. Tem muita coisa sendo dita, tem muita coisa sendo rejeitada, tem muita coisa sendo contestada, tem muita gente, muito desse diálogo que eventualmente um grupo escolhe silenciar, inclusive para não se expor ali dentro do debate. Então, é um ambiente, e eu estou falando particularmente dentro do templo, né? Loucamente politizado, como a gente já não está, infelizmente, acostumado em habitar, né? Acho que a gente habita numa parte da vida na universidade, que você está ali submetido às mesmas pessoas e debatendo e trocando ideias. A gente faz isso na mesa de bar informalmente de vez em quando e perde esse espaço, né? Essa ágora, esse lugar de confronto, de convívio, de negociação, né? O Valdinei Ferreira, pastor presbiteriano, fala sobre o quanto a igreja, em muitos aspectos, é uma educadora da participação na política, mas não pensando na política partidária, mas institucionalmente. Para gerir a igreja, você tem que ter um conselho. Para esse conselho funcionar, as pessoas têm que ter atribuições, tem que ter o tesoureiro, enfim. E isso traz uma educação para funcionar dentro desse aspecto do Estado e do poder também, né? Então, isso é uma coisa. Sobre a questão da dificuldade do governo, Carol, eu estou me referindo aqui ao mortal carpado que a Camila Rocha produziu quando ela, no Menos Marx e Mais Mises, aponta para o quanto, durante os anos 80 e 90, a esquerda teve amplo acesso aos canais de debate, enfim, da grande imprensa principalmente, né? Jornais, revistas, etc. E como essa direita, e ela fala, nesse caso, especificamente aí do Olavo de Carvalho, por exemplo, e das pessoas no entorno dele, não encontrando esses fóruns, foram buscar na internet a possibilidade de se comunicar. Então, eu sou, como o Pedro Doria, por exemplo, sou um jurássico do mundo da internet. Eu trabalhei desde 1997 numa empresa de internet. Eu não tinha blog. E o Olavo de Carvalho tinha nos anos 90, né? Então, essa necessidade de buscar canais para você se... E o Malafaia, você buscar canais para você, de alguma forma, se comunicar com grupos maiores, para além da sua capacidade ali de encontro presencial.
tornou esse grupo, assim, muitas vezes mais ágil para usar isso que eu chamo da comunicação digital descentralizada, né? Essa capacidade de você fazer um vídeo. Imagina, em vez de você, estou pensando aqui, por exemplo, para a gente dar um exemplo, né? Na comunicação do Boulos ano passado com o presidente Lula. É uma comunicação do século XX, né? Ou seja, uma infraestrutura ali de cinema, de câmeras e de roteiros, de scripts. Daí você corta, passa para o outro lado e está o Nicolas ligando o celular na hora, 5 vezes por dia, 10 vezes por dia, com, enfim, essa eficiência, esse entendimento de que ele não precisa pedir autorização e ser perguntado para falar. O microfone está sempre aberto, né? Então é esse salto de entendimento que eu acho que denuncia uma falta de familiaridade que o político de esquerda, que está muito acostumado a ter o microfone aberto nos jornais, não aprendeu a ter nesse novo ambiente. Mas eu acho que vale você também falar um pouco mais do resto da tua coluna na Folha essa semana, porque essa pesquisa, o que ela fala é que um candidato à direita vai ser favorito contra Lula em 2026, né? O que você pode contar um pouco desse documento, do Pregando no Deserto? Então, eles têm 2 argumentos principais, né? Caro, esse é um fundo de investimento, uma asset do Rio de Janeiro, que usou aí principalmente dados do IPEA e do Vitor Araújo, professor Vitor Araújo, para compensar a falta de dados que a gente tem do IBGE, do censo, para observar o crescimento do campo evangélico, apontando aí, por exemplo, esse dado que você trouxe no começo, né, que em 2022 eram 32 e pouquinho, pensando nessa curva de crescimento, em que 2026 vão ser quase 36, Sim. Ou seja, e pensando numa eleição que foi vencida na última vez numa margem pequena, o quanto isso aumenta... Do voto e presença dos tempos, né? E crescimento dos tempos. Então ele disse que, por um lado, o governo ele fez um esforço inicial para promover a imagem do presidente e que esse esforço não deu certo, né? Um esforço que, em geral, segundo eles, acho que a Carol pode falar melhor, dentro de estratégia de governo é mantido para o final, ou seja, eu vou guardar recursos para posicionar no final, ou seja, ele gastou esse dinheiro que tinha, ao mesmo tempo em que existe um público, isso que o Vitor Araújo chama do antipetista pentecostal, que a princípio tem mais dificuldade para dialogar com, enfim, valores progressistas que, em muitos sentidos, são expressos e estão representados no governo. Como eu comecei falando aqui, que não é novo, né? Esse anti vem de antes.